irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso canal, semeador.net, ao nosso programa semanal, O Evangelho em Nós. Na semana que estamos agora, vamos dar início ao capítulo 22, né, que tem como título do capítulo, Não separeis o que Deus juntou. Vamos lá então, meus irmãos, vamos aos nossos estudos da semana. Indissolubilidade do casamento. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. Eles disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o início, os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe. Ele ligará a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne que o homem. Portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículos que vai do 3 ao 9, meus irmãos. E continuando. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias. E esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre os seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração? De modo nenhum.
O que se leva em conta não é a afeição de dois seres, que o sentimento mútuo atrai para o outro, já que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho e da vaidade, a da cupidez, em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Por quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos, igualmente, também estão e devem ser muito felizes. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-la, daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força por si mesmo se separa. E o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio, se foi pronunciado como uma fórmula banal. São assim as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. Dupla infelicidade, que seria evitada se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimos aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus investiu, não separeis o que Deus uniu, isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. Deve-se, então, considerar a lei civil supérflua e retornar-se aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não, porquanto a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem, mas nada, absolutamente nada se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda muito presentes, já perderam bastante o seu domínio sobre os povos esclarecidos e acabarão por desaparecer com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males sem número, as faltas e mesmo os crimes que resultam das uniões realizadas, tendo em vista apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou lhes devolver a liberdade se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de reuniões irregulares. Bem, meus irmãos, aqui então está essa reflexão para nós, né? Esse texto muito atual nos dias de hoje, que traz para nós a questão da indissolubilidade do casamento. Opa, quase que não sai, né? O casamento não se separa. Na época dos nossos pais, né? Mais antigos, vão lembrar que era uma verdade, né? Uma afirmação, tinha um peso muito forte para todos nós. O casamento não se separa, porque Deus assim não quer. O casamento é para sempre. E os anos foram passando, as décadas foram passando, e a gente foi vendo que isso aí foi perdendo esse poder, né? Essa força, de uma verdade que o casamento é para a vida toda. Então a gente vê aqui, meus irmãos, como o texto nos traz, nos lembra, né? Nos traz aqui, que no casamento você tem duas leis aí, né? Duas leis juntas.
nesse evento do casamento. É um casal que se une para viver em conjunto. Primeiramente vem a lei civil. E é importante ainda hoje que a lei civil se faça presente, porque a lei civil garante, né, o bem-estar da família. Tenta, né, conquistar isso aí, porque a gente não tem essa condição moral que apenas nos pautando pela lei de Deus, nós faríamos tudo para sermos felizes e ao outro também. Por isso que a lei civil se faz necessária ainda, porque nós ainda não adquirimos a evolução moral que vamos adquirir. Então, a lei moral nos obriga a termos determinados comportamentos que ainda nós não conquistamos. Então, ela é importante, né? Garante os direitos das pessoas, garante os deveres da pessoa. Mas, simultaneamente, a lei civil no casamento, existe a lei de Deus. E é essa que não se pode, né? Porque o que Deus quis num casamento? Que nós não nos separássemos? Nunca mais? Que Deus quis, que Deus quer, é que a gente se una, seja um só. Que as duas carnes sejam uma. Lembro de uma passagem de Jesus em que ele diz que ele e o Pai é um só, né? É esse sentimento de harmonia, de união, de respeito, de amor. A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai negligenciando, vai ficando desatento de tantos estímulos que nós temos, né? A gente vai ficando invigilante, meio que perdido, se assim se me permitem falar, a valores, a necessidades. Quando eu me caso por quê? Para quê? Porque a sociedade nos obriga que assim seja, que eu tenha uma esposa, que eu tenha um esposo, que eu constitua uma família que tenha filhos. É por isso. Eu caso porque casando vou ser feliz. Então eu preciso casar para ser feliz. Eu não consigo ser feliz antes de casar. Eu não consigo ser feliz não casando. Também uma fase muito antiga, que quando solteiro se encontrava, né? Seja homem, seja mulher, mas era mais comum na mulher, porque a mulher é mais romântica, né? Dizia o seguinte, que ele estava à procura da cara metade, né? Da outra metade da laranja. Olha a expressão que nós falávamos. Então, nós procurávamos no outro aquilo que nos faltava, aquilo que nos completasse. E aí sim, seríamos felizes. Mas somos completos, não somos? Nós não somos partes, nós não somos metade. Somos completos. Então eu não preciso procurar a minha outra metade. Não, ela não existe, a minha outra metade. Eu sou um ser completo. E estou num processo de evolução moral e intelectual. Mas como ser, sou completo. E uma coisa que a gente não entende, que não é o outro. Eu não tenho que procurar no outro a minha felicidade. A minha felicidade está em mim. Quando eu me harmonizo com as leis divinas, quando eu me harmonizo com o amor de Deus, e que Jesus veio aqui tão magnificamente, né, nos demonstrar como é. Então, o casamento deveria ser, para mim, não aquela busca da situação para eu ser feliz, procurar a pessoa amar, né? Para me fazer feliz, ou para que assim eu possa ser feliz, porque eu estou me completando.
Eu tenho que me encontrar com o Pai, eu tenho que me harmonizar com o Pai, entendê-lo, amá-lo, seguir, e aí serei feliz. E sendo feliz, eu vou passar essa felicidade que já habita em mim para o outro. Então eu, Valnei, vou procurar uma esposa que eu me identifique, que eu gosto de ficar, que a gente tem muitos valores comuns, sentimentos comuns, né? E vou passar para ela toda a minha felicidade, vou fazê-la, né, feliz, assim como eu sou. E ela vai fazer Valnei feliz, como ela, assim não é. Esse tem que ser os valores. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente escolhe a pessoa porque a pessoa é bonita por fora. Às vezes, por dentro, não tem a beleza que a gente procura. Tem beleza, mas não a que nós procuramos. E a beleza externa, uma hora muda com a idade, né? E também, mesmo que não mude, depois a gente se acostuma, né? É nossa. Está à nossa disposição aquela beleza, mora com a gente. Então perde o encanto. Perde o encanto. A gente acostuma. Outras vezes, a gente procura o quê? É a questão da tranquilidade. Aquela pessoa tem posses, tem um bom emprego, família boa, e aí não tem como não ser feliz, né? Porque ela reúne um conjunto de, de atributos que, com certeza, não tem como não ser feliz. Aí, há aquela pergunta que devemos fazer: qual a felicidade que eu procuro? Onde está a felicidade que eu procuro? Está nas coisas materiais? Aquela que eu não tenho controle? Porque tudo eu posso perder, né? Eu posso perder, pode me ser roubado, eu posso falir. E mesmo que nada disso aconteça, quando eu volto para a pátria espiritual, eu não levo. Eu não levo nada, eu não levo as minhas posses. Por que eu não levo as minhas posses? Porque não são minhas, são de Deus. Eu sou apenas um fiel depositário, que eu tenho que dar o melhor proveito daquilo que Deus me confiou, não é? Então, a minha felicidade não deveria estar no carro, uma bonita casa, né? Nas coisas que eu comprei, o que eu ganhei, o que eu herdei. Não deveria estar. A minha felicidade deveria estar em mim. Eu sentir bem. Eu gostar de falar para o outro e falar assim, bem, bom dia. Mas um bom dia mesmo desejando que a pessoa seja bom dia. A minha felicidade deveria estar, caramba, eu estou aqui com tantas pessoas que gostam de mim, que eu gosto de estar com ela, de conversar. Eu posso me alimentar, eu tenho que me alimentar, eu tenho uma roupa para vestir, né? Eu posso transitar de um lugar para o outro, eu posso fazer tantas coisas, eu posso respirar, eu posso aprender. Isso deveria ser. Então, meus irmãos, quando me uno a uma pessoa, né, sob conceitos equivocados, passado um tempo, a luz se faz presente e eu vejo que a escolha não foi boa. Mas geralmente eu falo aqui a culpa é do outro. A culpa nunca é minha, né? A culpa nunca é nossa, sempre do outro. E aí vira um inferno na minha vida, porque aquilo que eu julgava ser razão, motivo que ia me fazer feliz, não é. Eu não sabia ao certo o que eu queria. Continuo, de repente, não sabendo, mas isso não quero. E aí eu sou obrigado a viver junto
até meus últimos dias, sendo infeliz, fazendo o meu companheiro ou a minha companheira infeliz, se tem os filhos, expondo a esse ambiente de tristeza, de dor, para não dizer, né, coisas piores. Então, sob esse aspecto, onde não teve a união da lei divina, por eu não compreender o que é essa lei divina, apenas teve a união da lei civil. O que eu estou separando? A lei civil. Porque a lei de Deus, né, a lei natural, eu não puni. Não é verdade? Já estou separado. Já estou separado. Infelizmente, eu não entendi o que é o amor. Eu não aproveitei a oportunidade de construir uma relação. Porque família é uma ideia genial de Deus. Porque no universo pequeno do lar, eu convivo com a diferença, eu entendo a diferença, eu respeito, né? É um pequeno universo, é um pequeno planeta Terra em que eu vivencio as leis de Deus, vivencio o amor de Jesus e conseguindo fazer isso na família é um exercício para eu conseguir fazer na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu planeta. Não é isso, meus irmãos? Então, com essas reflexões, eu convido a todos a continuar a refletir sobre o que nós conversamos aqui. E a semana que vem, voltarmos para mais uma nova reflexão do Evangelho em nós. Fique com Deus, meus irmãos. Muita paz a todos, muita paz aos seus corações. Que assim seja.